Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vinícius Ferreira Lopes e eu faço parte do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu estou evangelizador. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro e estou presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Boa noite, gente. Eu sou Maria Regina, trabalhadora da casa, sou membro da diretoria do Espírito Eurípides. Bom, pessoal, para começar, primeiro a gente vai falar, para quem não conhece, o nosso centro ele fica na rua Olavo Guimarães Correia, número 458, no Jardim Urano, São José do Rio Preto. E aqui eu queria fazer um agradecimento em nome de todos os trabalhadores, do pessoal da campanha Alta de Souza, da diretoria. A campanha Alta de Souza, para quem não conhece, é uma campanha que a gente faz arrecadação de alimento todos os sábados à tarde. A gente vai de casa em casa entregando sacolinhas e depois arrecadando esse alimento para fazer a distribuição de cestas básicas para o pessoal carente, os nossos assistidos. E como a gente não está podendo fazer essa campanha devido ao Covid-19, a todos esses problemas que estão acontecendo, a gente resolveu então fazer uma campanha online, utilizando Facebook, WhatsApp, todos os meios de comunicação que o pessoal, cada um fazendo a sua parte, imaginou que pudesse receber algum tipo de doação. Mas a nossa surpresa é que o número de doações, e por isso eu quero agradecer muito a todos, o número de doações foi superior em muito que a gente esperava. Foi muito superior, a gente vê que a solidariedade e as pessoas realmente participaram, doaram, fizeram a sua parte, e a gente conseguiu arrecadar online mais do que a gente arrecada fisicamente. Então, muito obrigado a todos, de todo o coração. A gente não tem nem palavras para agradecer aqueles que contribuíram, que continuem contribuindo, para que a gente possa assistir e dar a cesta básica para quem realmente precisa, nesse momento tão difícil. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Ajudou demais, está ajudando demais e vai ajudar demais também. Muito obrigado mesmo, de coração. Turma, no nosso estudo de hoje, nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, parte do capítulo 10, que é o capítulo dos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. Sendo mais específico, nós vamos estudar o item 7, 8 e, se der tempo, o 9 e o 10. Belezinha? Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo aí na sua casa, eu vou pedir para você pausar o vídeo, ir lá, pegar o Evangelho, abrir e ler junto com a gente. Agora, se você não tiver o Evangelho, também não tem problema nenhum, porque nós vamos fazer a leitura e você vai acompanhando com a gente. Tudo bem? Vai ser leitura, comentário, leitura, comentário. Talvez você note uma pequena divergência entre a nossa leitura e o seu Evangelho, porque isso acontece de tradutor para tradutor. A gente tem umas pequenas diferenças, só que a mensagem, no fim das contas, é a mesma. Beleza? Então vamos lá fazer essa leitura, pessoal? Bora lá! Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, minha tradução é do Herculano Pires, página 135. Então, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembra aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, vá te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferta será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e era necessário conformar essas suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele.
Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Bom, o Evangelho, como sempre, vindo aí nos convidar à prática do perdão. Porque, em resumo, é isso que ele fala nesses 2 itens, a passagem de Mateus. E aqui, quando ele fala da gente fazer as nossas oferendas, na verdade, sempre que a gente vai se comunicar com Deus, a gente precisa, primeiramente, elevar o nosso pensamento. Fica muito difícil a gente conseguir elevar o nosso pensamento quando a gente tem alguma mágoa guardada dentro do nosso coração. O coração com mágoa ele fica pesado, os pensamentos também não ficam muito bons. E aí a gente não consegue elevar o nosso pensamento da maneira que tem que ser. Então aqui ele convida a prática do perdão. E o que seria, na verdade, o perdão? O perdão tem um dito popular que diz que perdoar é lembrar sem mágoa. E é realmente isso que acontece. É você não esquecer o fato em si, mas você esquecer daquela dor que lhe foi causada por você. Tá? O perdão ele seria, a mágoa seria como se fosse um arranhão na nossa vaidade. Então, perdoar é uma maneira da gente evoluir, da gente crescer. E a gente só eleva o nosso pensamento a Deus realmente quando a gente está disposto a evoluir, quando a gente está disposto a melhorar. Então, o que a gente faria para isso acontecer? O próprio Evangelho fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque a misericórdia, na verdade, é quando a gente se compadece do sofrimento alheio. Então, você deixa de ver defeitos nas pessoas. Porque geralmente o que a gente faz é isso: a gente esquece que nós também somos cheios de defeitos. Nós temos os nossos espinhos, as outras pessoas também têm os espinhos delas. E às vezes andando aí pelo caminho, a gente se esbarra um no outro e acaba que um arranha o outro mesmo. O outro já o outro. E perdoar é deixar de olhar para esse arranhão com pesar. E a gente entender que isso acontece ao longo da vida, que nós somos todos pessoas diferentes. Cada um de nós aqui tem o nosso caminho a seguir. Cada um segue o caminho de uma maneira diferente, de acordo com aquilo que está dentro do seu plano encarnatório, está dentro daquilo que precisa aprender. E quando ele fala aqui da gente se reconciliar com o nosso amigo, ele vem falar exatamente disso. Não tem como a gente ter um coração puro se a gente guarda uma mágoa dentro dele. Não tem como a gente elevar o nosso pensamento a Deus se a gente guarda mágoa dentro dele. Então a gente não precisa apagar a pessoa da nossa vida. Tá? Não é isso que é o perdão. O perdão, na verdade, é você manter aquela pessoa na sua vida e simplesmente abrir mão daquela mágoa. A gente abrir mão daquele sofrimento, a gente não vê mais como mágoa. E quando a gente atinge a misericórdia com o próximo, aquilo que a gente achava que era defeito, cada vez que alguém arranha a gente, na verdade, a gente para só de olhar e xingar o espinho. A gente começa a tentar ver se aquele espinho não é algum sofrimento que a pessoa está passando e que a gente pode melhorar ele. Principalmente hoje, né, a gente está passando por um momento aí de grandes divergências de pensamento e tudo, e a gente precisa entender isso, né, que a pessoa passa diferente, ela vai estar vou ter uma mágoa, eu vou guardar qualquer coisa, todo mundo tem o direito de pensar o que quer. Quando a gente evolui, quando a gente perdoa, muitas vezes o que a gente pensa que é um defeito na pessoa é o jeito da pessoa, mas o jeito que a gente quer que respeitem o nosso jeito. E aí quando a gente tem esse pensamento mais puro, a gente consegue ter essa misericórdia de olhar e falar: olha, aquilo é algo que está causando sofrimento para essa pessoa, então eu vou ajudar ela a passar por isso. Eu não vou ficar reclamando do que ela está fazendo, eu não vou ficar guardando mágoa por ela estar fazendo essa coisa. Então é uma coisa necessária. Toda vez que a gente vai elevar o pensamento a Deus, a gente tem essa consciência de que a gente precisa ter o nosso coração puro. Sim, claro, ninguém é perfeito, a gente não vai fazer isso do dia para a noite. Tá? Mas a gente precisa, na medida do possível, é o que a gente sempre pede no Pai Nosso: perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a questão é: estamos perdoando de verdade?
é isso que o Evangelho está chamando a gente a fazer nesse item aqui. Perdão ao próximo, perdoar os inimigos e, melhor ainda, reconciliar, gente. Reconciliar é deixar essas pessoas na nossa vida e ainda tentar ajudar na medida do possível dentro daquilo que a pessoa precisa. Não, show de bola. Show de bola, eu gostei bastante do que a Maria Regina comentou e eu concordo com tudo que ela falou, porque tá tudo muito certo. Sabe, é justamente isso. Às vezes o Evangelho, ele usa palavras fortes que a gente precisa fazer algumas adaptações, por exemplo, inimigos. Talvez você não considere que exista algum inimigo na sua vida, mas talvez aquele colega de trabalho que comentou aquela coisa que você não gostou muito, talvez o seu irmão, a sua irmã que fez alguma coisa que não desceu muito pela sua garganta, às vezes até o seu filho, sua filha que falou alguma coisa que te chateou, isso também acaba se enquadrando nesse quesito. Não vamos apenas considerar os grandes perdões, vamos considerar os pequenos perdões do dia a dia. As pessoas elas vão nos alfinetar, as pessoas vão nos arranhar, como a Maria Regina muito bem comentou, no nosso dia a dia. Isso é perfeitamente normal. Nós também temos que aprender a sermos menos melindrosos com as situações que acontecem com a gente, porque é algo perfeitamente normal. Às vezes aquela pessoa não dormiu muito bem aquela noite, às vezes aquela pessoa está com dor de garganta, às vezes aquela pessoa está com fome. A gente fica tão irritado quando está com fome, né? E ela acaba soltando alguma frase, alguma palavra que acaba chateando a gente, mas não era o que ela queria falar. E mesmo que aquela pessoa falou aquilo com a intenção de nos machucar, também cabe a nós o perdão. Cabe a nós também a autorreflexão. E pensar, poxa, será que eu não chateei aquela pessoa? Será que, de repente, ela não estava guardando aquilo? Será que todo dia eu não faço alguma coisinha que irrita ela? E mesmo que ela falou aquilo te chateou e não teve motivo para aquilo, ainda assim cabe o seu perdão. Porque você também pode fazer aquilo. E você provavelmente já fez aquilo com alguma outra pessoa. Nós somos seres imperfeitos e cabe a empatia para todo mundo, para todos os seres desse mundo. Não se esqueçam que nós somos seres que já vivemos N existências. E provavelmente em alguma existência a gente já foi muito, muito, muito mal. Isso é perfeitamente normal. Provavelmente em alguma existência a gente já fez algo terrível para alguma outra pessoa. Então a compaixão cabe para todos os casos, para todas as situações. É claro que ter compaixão não é algo fácil, né? É fácil falar, difícil agir, né? Então cabe sempre a reflexão diária. Se você tem alguma dor, se você tem algum arranhão, se você tem algum machucado que é um pouco mais profundo, reze todo dia por aquela pessoa. Peça por ela todos os dias e peça por você. Peça para o seu anjo da guarda, peça para o seu espírito protetor, peça para Deus, para Jesus, para ir limpando esse pensamento de você, esse sentimento de você. E vai lutando dentro de você. Vai dizendo para você mesmo que aquela pessoa não é tão ruim, que aquela pessoa não fez aquilo por mal. Porque sempre tem um motivo a ser entendido a respeito da história. A gente nunca sabe a história completa. Sabe? É isso aí. Muito bem, Vinícius e Maria Regina. Eu acho que a gente, para dar continuidade isso aqui, nesse tema, a gente pode continuar com o item 9 e 10, que dá tempo ainda. Então bora lá. Porque vem complementando esse primeiro texto, que é o argueiro e a trave no olho. No item 9, então, por que vês tu, Jesus disse, pois o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixai-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro no olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, item 3 e 5, versículo 3 e 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais como os físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente,
A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar de muitos vícios. É também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo com o principal obstáculo ao progresso. O argueiro e a trave, o cisco, né? Um pequeno cisco no nosso olho, no olho do nosso irmão, e uma trave, uma madeira enorme, algo muito grande em nossos olhos. E a gente, pelo orgulho que a gente carrega ainda, e pelo personalismo, a gente acredita que o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente acredita é sempre o certo. Mas será que se a gente não tem como pensar e parar um minutinho para analisar, será que eu também não posso estar errado? Igual a Maria Regina disse, sobre as divergências de pensamento, principalmente nas redes sociais. Então a gente, primeiramente, deve pedir perdão, porque às vezes, querendo ou não, a gente compartilha alguma coisa que, sem que seja a nossa intenção, possa ofender alguém. E vice-versa. A pessoa pode compartilhar, não estamos falando da rede social porque é o que mais tem acontecido. Pode compartilhar algum assunto, alguma visão que ela tenha, que ela acredita que aquilo é o certo. E quando a gente deixa o nosso personalismo, esse orgulho tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, a gente acaba nos animalizando, como ele diz anteriormente. A gente acaba tomando como certo e não aceita a opinião alheia. Por isso que fala do argueiro e da trave. Quanto erro a gente tem? Quanta coisa a gente tem para transformar nesse momento? Nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações. Um planeta que está se transformando num planeta de regeneração. Num processo dolorido, num processo de várias dificuldades que a gente tem passado, para que a gente como espírito cresça, aprenda, desenvolva nossas potencialidades morais. E crescendo assim, então, porque qual o tipo de espírito que fica detratando, que fica fofocando, que fica caluniando e apontando o dedo? É o espírito imperfeito, o espírito ainda que tem muito a elevar-se. E acredito que a grande maioria de nós está nesse momento espiritual. São raros aqueles que já estão com a elevação espiritual a ponto de perceber no outro que ele também erra, que aquele irmão está tomando aquele tipo de atitude, porque ele acredita que aquilo é verdade, que aquilo é real. É o momento espiritual daquele irmão. Então, para isso, a gente tem que ter um olhar, igual ele disse, para se olhar no espelho e ver realmente se aquilo que a gente está fazendo não é pior do que aquilo que a gente está julgando. Então, quando a gente se olha no espelho e deixa a máscara do orgulho cair, e deixa toda a vaidade de lado, a gente começa a perceber que nós também erramos. E erramos muito. E quando a gente percebe que erra, fica mais fácil da gente entender o próximo. E por que a gente se frustra tanto? Por que a gente tem tanta dificuldade e se magoa tanto com as pessoas? Porque a gente se ilude. A gente acredita que as pessoas devem ser do jeito que a gente crê, do jeito que a gente acha certo. Então a gente se ilude. E só se desilude quem ilude. Quem se ilude primeiramente. Então quando a gente não sabe e entra em contato com alguém, com um amigo, com um irmão, com um relacionamento amoroso, quando a gente entra em contato com alguém, sem a ilusão de querer que o outro seja do jeito que eu acredito que tem que ser, e aceitar as diferenças, as dificuldades, aceitar o outro como espírito em evolução, tudo fica mais fácil.
a gente começa a compreender o nosso irmão de forma muito mais branda, muito mais suave, muito mais simples, e tem uma vida muito mais feliz. Então vamos prestar atenção em nós mesmos, assim como ele disse. Olha quanta coisa que a gente ainda faz de errado, quanta dificuldade que a gente tem para ultrapassar e para superar nossas dificuldades morais, nossas dificuldades físicas. E olhando para a gente e realmente aceitando essas dificuldades nossas, a gente vê o próximo de maneira mais suave e branda. Ele também erra assim como nós. Show de bola! Show de bola! É justamente isso. Nesse trecho, no item 9 e 10, Jesus, os Espíritos, eles vêm fazer um convite à compaixão, à empatia, a olharmos para o próximo e entendermos que ele possui erros assim como nós, e que muitas vezes a gente consegue enxergar um pequeno erro no próximo e a gente não vê um erro enorme na gente. Então às vezes a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é orgulhosa, como aquela pessoa é prepotente, egoísta, preguiçosa. Só que a gente não vê como nós somos egoístas, como nós somos prepotentes, como nós somos orgulhosos e preguiçosos. Esse que é o ponto. Lembrando que muitas vezes aí o que a gente critica no próximo, às vezes é aquilo que nós fazemos. Mas aí a gente acha que a nossa justificativa ela é melhor do que a do próximo. Então nós podemos fazer e a outra pessoa não. Então foi o que o Leandro falou, a gente precisa entender que ninguém é dono da razão. Que cada um tem aí o seu ponto de vista, que nem eu sempre penso naquela imagenzinha que tem o número 6, que dependendo do lado que você olha, ele pode ser o número 9, e é só uma questão de ponto de vista, na verdade. E mais uma vez o Evangelho aí nos convidando a reforma íntima, jogar para dentro da gente, porque ele fala, é como se a gente olhasse para o espelho. Nós julgamos os outros, mas e se eu visse alguém fazendo aquilo que eu faço? O que eu iria pensar? Que tipo de julgamento que eu iria fazer nessa hora? E a gente precisa pensar muito nisso, antes de olhar para os outros, olhar para nós. A vaidade, que muita gente pensa que a vaidade é só uma questão de se mostrar, a pessoa só se mostra porque ela pensa que ela está certa em tudo. E aí entra o orgulho, o egoísmo, mais um monte de coisa. E é disso que a gente precisa abrir mão, de ver que nós também nós também temos muita coisa a corrigir dentro de nós mesmos. Também temos muito que evoluir, ao invés de a gente ficar só olhando erros dos outros e onde os outros precisam evoluir. Eu convido toda vez que você for olhar o defeito de alguém e julgar alguém, você pensar em como você pode ajudar aquela pessoa, entendeu? E mesmo que para você ajudar ela, seja você evoluir mesmo. Olha, eu posso muito bem ajudar ela sem criticar. A gente sempre tem que ver se a nossa palavra vai valer mais do que o nosso silêncio quando a gente vai criticar alguém. Porque às vezes a crítica, ela não leva a nada. Ela é uma coisa vazia, assim, só para você demonstrar que você acha que você é melhor naquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que pensar, se a gente estivesse do outro lado, o que a gente iria gostar que fizesse, se a gente ia gostar de alguém apontando o dedo e da gente não ver, tudo o que a gente faz de errado, você fica olhando para o outro. E tomar muito cuidado, porque as palavras, elas podem elevar e elas podem ferir a pessoa. Sim. Elas podem dar ânimo e também desanimar, fazer com que a pessoa desista de algum sonho, de alguma vontade, principalmente com os filhos, aqueles nossos mais próximos. Tomar muito cuidado com o jeito que a gente leva a palavra para aquela criatura. A gente não precisa aceitar e achar bonito, achar tudo que vem a nós. Mas a gente tem que respeitar o momento de cada um, assim como a gente já falou anteriormente. O momento de cada um e tentar mostrar através do exemplo, através de palavras doces, através do amor, da fraternidade, do respeito. Tentar mostrar para aquela pessoa o melhor caminho, pode ser que a gente esteja errado também. Quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente não é mais o nosso caminho, é o do Mestre. Aí quando a gente entra em contato com os ensinamentos de Jesus, a gente pode até não estar conseguindo fazer na íntegra tudo aquilo que a gente tem aprendido, mas reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz
para transformar suas más inclinações, né? E o esforço para crescer, para desenvolver as potencialidades. Então, através disso, a gente fazendo essa reflexão e mostrando através do exemplo, através dos ensinamentos de Jesus, porque se a gente deixa o personalismo de lado, e ao invés de acreditar que nós estamos certos e colocar Jesus como nosso guia e nosso modelo, em todas as atitudes que a gente vai tomar com o próximo, a gente não erra. Mas o problema é que a gente toma a atitude pelo que a gente aprendeu. E esse aprendizado, muitas vezes, vem sendo enraizado em nossos pensamentos de reencarnações anteriores, daquilo que a gente ouviu nossos pais falarem no banco, quando a gente estava no banco de trás do carro do pai, às vezes, sem querer, sem ter uma noção de que estava falando alguma coisa, a gente vai registrando aquilo que a gente ouviu na escola, então vai juntando todas essas informações e formando a nossa opinião, a grande maioria das vezes. Se a gente não seguir o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a gente vai estar errando. Porque a gente é uma mescla de um monte de situações que vem de longa data aí, que agora que a gente está tomando essa primeira consciência espiritual, nós estamos tendo a primeira experiência em que nós conhecemos nós mesmos como espírito. Até então a gente não tinha essa consciência. São poucos aqueles que já passaram pela doutrina espírita ou que têm esse momento espiritual, essa evolução, são raros. A gente vê na história que são poucos. Então a gente está tendo esse primeiro contato e a gente erra muito. E a gente tem interpretações que vêm de coisas que a gente trouxe lá de trás. Então por isso que toda vez que a gente for fazer um julgamento, toda vez que a gente for falar alguma coisa para alguma pessoa, se a gente conseguir, se fosse Jesus, o que faria? A gente resolveria todos os nossos problemas de calúnia, difamação, todos os nossos problemas de falar para o outro que ele não gostaria, o que você não gostaria que fosse dito para você, e assim viver mais em paz. Sim, e só para fechar aqui, um comentário que eu gostaria de fazer, turma, é que também, vamos supor que você viu uma pessoa tendo uma conduta a qual você não julga correta, e você acha que é necessário que você se comunique com essa pessoa e que você diga isso a ela, faça da melhor maneira possível, com todas as ressalvas, com toda a atenção para você não chateá-la, escolha as palavras adequadamente. Pode ser o seu filho, pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai. Se alguma pessoa fez uma atitude que, de modo geral, você viu que não era legal, primeiro aplique-se a você. Pensa, poxa, eu já fiz isso? Bom, então é bom parar de fazer também. Depois, se você acha que você tem que falar aquilo realmente para ela, realmente fale, porque é importante também. Mas faça uma crítica construtiva, da melhor maneira possível, sabe? Toma cuidado, atenção, porque foi como o Leandro falou, uma palavra pode ajudar a pessoa, pode jogá-la para baixo. Mas também faz parte, também é uma caridade você conversar com ela, você dar um conselho, você ajudar ela, se você acha que é necessário. Primeiro, aplique-se a você. Veja no que você pode crescer com aquela situação. E depois, com toda atenção e carinho, explique para ela o seu ponto de vista. Talvez você esteja errado, mas se você acha que é realmente necessário, vai lá e explica do seu ponto de vista. E aí vocês podem ter uma conversa, um diálogo. De preferência quando estiverem a sós, né, Vinícius? Sim. É muito importante quando a gente for retratar alguém, que a gente esteja em um lugar particular com aquela pessoa. Para que isso não se torne público, porque o problema é se tornar público e qual é a intenção da nossa nisso? Sim. Mas está ótimo. Agora você também vai lembrar uma história para quem gosta de futebol, justamente isso que o Leandro comentou. O que foi que derrubou o Carille na última passagem pelo Corinthians? Todo mundo criticou, jornalista, jogador, imprensa, todo mundo criticou. Ele vinha a público e falava depois dos jogos que os jogadores não jogavam, que o jogador não dava o sangue, que o jogador não fazia isso, não fazia aquilo, em público, para todo mundo. Isso pegou muito mal. Muita gente achou que
Muita gente interpretou muito mal o Carille por causa daquilo, muita gente achou que não era necessário o Carille falar aquilo em público. Realmente, quando você for retratar alguém, é melhor que você faça em particular, só você e a pessoa. Não tem necessidade de você expor isso ao público. Vamos encerrar? Eu acho que quem vai fazer a prece... Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a prece hoje, turma? Eu trouxe um negócio. Quem foi o último a fazer foi eu, né? Foi. Só que eu Deve. gostaria de fazer uma leitura, tá? Eu acho que cabe muito pro momento, ainda mais como a gente começou aqui falando da campanha anti-Souza, de todo mundo que está querendo ajudar. Eu trouxe aqui do meu lado, que na verdade isso aqui sempre fica aqui onde está, e eu queria terminar fazendo uma oração. Opa, excelente. Opa, Deb. Mais que seja coisa que a gente sempre decora, a gente vai fazer uma leitura que tem uma colinha aqui, tá? Porque às vezes tem alguns momentos que a gente não consegue nem lembrar disso. Então vamos lá. Eu estou agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus. Ele está dando essa oportunidade para levar um pouquinho da palavra de Cristo para a gente ficar. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Show de bola. Então assim finalizamos nossa transmissão. Até a próxima, turma. Boa noite.